Olá, seja muito bem-vindo a mais esta visão semanal global macroeconômica. Perceberam que mudou o nome, né? Era abertura, mudamos para visão. Todas as publicações que antes utilizávamos abertura, passamos a utilizar visão. Já era um tema que a gente estava utilizando nas divulgações. Resolvemos adotar para a própria publicação em si. Aí tem alguns comentários bastante relevantes nessa daqui. Eu espero que vocês permaneçam bastante atentos, né, porque há uma série de contextos acontecendo. Espero que vocês tenham assistido ontem a visão global mensal. Tem informações super relevantes lá. Algumas delas eu vou repetir aqui para vocês, mas é importante que assistam a mensal também para compreender de uma maneira mais ampla o que acontece e deixarem de ser enganados por diversas agências de notícia e vendedores de relatório por aí. Ok? Então vamos mudar aqui para os gráficos. Vou lá para o meu cantinho e vamos começar na nossa avaliação. Lembrando que aqui a gente trabalha com gráficos mais curtos, né? Porque a visão semanal é para operações que realmente possam durar aí até uma semana, um pouco mais. Os juros longos continuam em queda, né? Deram aí uma fortalecida na sexta-feira, né? Subiram bastante na sexta-feira, mas a visão geral permanece a mesma, uma visão relativamente baixista pelo gráfico. O Maximus está indicando uma possível reversão, né, pela maneira aqui como está acontecendo. Esse candle é bem forte, mas eu não acredito numa reversão. Acredito que ele vai corrigir talvez mais um pouco. No máximo bater aqui na linha dos dentes do crocodilo, né, e voltar a cair. Esse é o natural que eu consigo vislumbrar. A mordida do crocodilo continua indicando o mercado de baixo, certo? Então, realmente não é um candle apenas que vai fazer tudo mudar, mas ele tem aí o condão de indicar que pode haver uma correção mais abrupta, né, mais pronunciada. Mas a tendência dos juros longos continuará a mesma, pelo que a gente pode ler até agora, que é a de baixo. Certo? Depois a gente tem o S&P, aí começa, né, o ponto que eu falo para vocês assistirem a visão mensal, porque lá a gente mostra um gráfico de 10 anos que pode mudar a sua interpretação de bolsa de valores para um prazo mais longo. Tá? Aqui a gente está olhando, lembrando, para um prazo mais curto, é mais para trading, não para investimento. E a mensal é mais para investimento, mas ela ajuda também no trading. Então aqui a gente tem um S&P que sofreu uma queda essa semana e já parou de cair. Ele já está lateralizado. A tendência de queda que tem aqui, que é os vermelhos, já começou a perder momentum, perder força. Ela já está magenta ou roxa, dependendo de ser de alta ou de baixo. Ou seja, ela encontrou um bom suporte nessa média longa de 144 períodos e já começa a virar. A mordida do crocodilo ainda é de baixa, mas olha, a mandíbula aqui, né, ela está praticamente na linha zero, um pouquinho acima, então não tem muita chance, né, dela continuar. Tá? Veja como é diferente olhar a mordida e olhar aqui. Aqui parece que está distante ainda. Aqui ela já está bem sem força. Tá? O Maximus naturalmente indica uma virada, tudo bem que os últimos dois candles foram relativamente fracos, né, no seu movimento, mas vejam só, aliás aqui tem algo estranho aqui, né, esse daqui deveria ser cinza claro, né, deveria ter continuado cinza claro. Depois eu vou ter que dar uma olhada no algoritmo aqui para ver se tem algum probleminha ou se eu que não estou interpretando corretamente agora, mas a intensidade de deslocamento ela ainda é negativa. Aliás, não, está correto, porque a coloração, eu que me confundi aqui, a coloração ela é dada pelos quatro indicadores que compõem este indicador. Então, sim, é bem possível que ela aconteça dessa forma. Eu que dei uma desligada aqui, peço desculpas. Então, aqui está o gráfico horizontal aumentando a volatilidade, né, ele deve subir mais, ele pode e provavelmente vai fazer um novo movimento de queda, mas eu diria que ele está começando a virar. Está começando a virar.
e ele deve retomar uma tendência de alta muito em breve. Talvez não essa semana ainda, mas ele parece sim que vai retomar um movimento de alta muito em breve. Aquilo que a gente viu no gráfico mensal corrobora essa ideia. Okay? Nasdaq muito parecido, né? Encontrou suporte na média de 144, está oscilando ao redor dela, máximos indicando que o movimento está para cima, né? O momentum está para cima, a intensidade do deslocamento está para cima, mas ainda na fase negativa. A mordida do crocodilo indicando aqui uma mandíbula bem fraca, né? Que já está virando aqui os respingos com o lábio do crocodilo, ou seja, está começando a engatar o movimento de alta. Tá? Vai passar para correção, vai voltar a cair, mas está engatando o movimento de alta. O Dow Jones, mais ou menos parecido, né, com menor intensidade, tem uma lateralidade aqui. Na sexta-feira ele enfrentou uma variação mais abrupta. A mordida do crocodilo, mesmos comentários, e o Maximus, mesmos comentários. Então, ou seja, está realmente virando. O mercado passou por uma correção e está começando a voltar a um movimento de elevação. Russell, mesma coisa, mesmo comportamento. É difícil o Russell se comportar exatamente da mesma maneira que os outros índices, porque ele tem uma personalidade própria, mas está aqui, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Mais um confirmando o movimento de alta em breve. Não é para amanhã, em breve. Juros alemães, mostrando aí uma fotografia dos juros europeus, né? É bem reflexivo dela, indicando aqui um movimento de queda. Teve uma alta significativa na sexta-feira, mas ainda um movimento de queda dos juros. O crocodilo, a mordida do crocodilo confirma isso, o próprio crocodilo confirma. O Maximus indica que ainda há um espaço para alguma correção, mas ele está no campo negativo, logo logo deve retomar para um movimento de baixa. Depois o índice DAX alemão também, bom proxy aí da mercado de bolsa de valores europeu, indicando queda, lateralidade, chacoalhada, tudo muito parecido, né? Muito parecido. Movimento de alta, a mordida do crocodilo igual, né? Muito similar à dos índices americanos, e o Maximus também muito similar, ou seja, está indicando que vai ter uma nova correção, né? Ele vai ainda ter uma chacoalhada, mas começando a se acomodar para um movimento de alta em breve. Tá? Talvez ainda não seja essa semana, eu volto a insistir, mas em breve ele deve retomar. Por enquanto está um movimento lateralizado de queda. O ouro ainda no movimento de queda, porém teve um candle significativo de alta na sexta-feira, mas tudo que está indicando aqui está indicando movimento de queda, exceto o Maximus, que começa a dar uma corrigida, mas está do lado negativo. Podemos considerá-lo que é mais de queda do que de alta. Então pode ter mais correções, mas não parece que o mercado está buscando proteção para o risco. Ele está mais exposto, né? Então é normal que o ouro caia. Euro versus dólar, né, indica aí uma forte valorização do euro em relação ao dólar na sexta-feira, mas tocou aqui nessa linha de resistência, passou inclusive o crocodilo. A mordida do crocodilo mostra uma possibilidade de movimentação, mas não acredito que seja de virada. O Maximus quase entrando no lado positivo. Nossa visão é que ele deve ainda ter mais uma correção antes de conseguir virar de fato. Tá? O euro está começando a tomar uma formação de possível alta no futuro, mas não nos parece que seja para agora. Tá? Vai demorar mais um pouquinho, mas não muito. Então vamos ficar atentos aí. Libra esterlina, muito parecido o movimento, muito parecido mesmo, e os comentários também se aplicam a ela. O Yen tem apresentado um histórico de valorização real em relação ao dólar, porém não é aqui que isso está acontecendo, né? Não nesse tempo gráfico e nessa formação. Ele teve aqui dois topos recentes, pode realmente ter feito um topo duplo. Tá? Ainda não rompeu este topo aqui mais elevado. Uma correção forte, bateu na mandíbula, bateu também na linha de 144 períodos, provavelmente vai encontrar suporte aqui. A mordida do crocodilo tá um pouco confusa ainda, mas está mais para elevação, né, alta do que para baixo. O Maximus ainda continua no movimento de baixo. Então, nossa visão é que
Pode acontecer uma correção mais forte, apesar desse candle ser puxado em relação aos outros. Pode ter atrapalhado um pouco a leitura dos indicadores, ele pode começar a subir no começo da semana e mudar tudo isso, mas a gente acredita que ele deve dar uma lateralizada ou uma baixa ainda antes de começar a subir. Mas o movimento de alta é, na nossa visão, inevitável dentro de um período um pouquinho mais dilatado. Yuan versus dólar. O Yuan tem andado lateralizado, continua lateralizado essa semana. Máximos indicam a possibilidade real de queda no futuro próximo. A mordida do crocodilo ainda está num caminhar de alta, mas já perdendo força. Pode ser que muito brevemente o Yuan enfrente uma queda em relação ao dólar. Mas é uma queda que a gente tem visto que tem se tornado uma lateralidade, né? É uma volatilidade, na verdade, que depois volta para alta. Mas a tendência mais forte nesse momento é de um movimento de queda. Depois a gente tem aqui a soja em grãos, que está caindo. Né? Lá no global a gente viu que não era bom operar essas commodities, mas aqui mostra que para o operador de curtíssimo prazo, de curto prazo, existe espaço para ganhar dinheiro. Ela está batendo no suporte, que coincide com esse daqui. O crocodilo indicando para baixo, mas perdendo força. A mordida do crocodilo também para baixo, mas olha só o respingo passando para dentro dos lábios do crocodilo. O Maximus continua subindo, pode chegar a atingir um lado positivo, e aí vai ser realmente de alta para o ativo, mas nós não acreditamos em algo diferente de lateralidade nesse momento. Pode efetivamente enfrentar aí uma pequena alta, que seria uma correção, e depois voltar a cair, né, voltando para o suporte, daí sim subir. Acho que a gente testa de novo esse suporte antes de conseguir subir. Depois do milho, né, o milho enfrentou aí um período recorrente de quedas, continua quedas, mas ele começa aí a tomar algum fôlego de alta. Ele passou por uma alta recente que testou os lábios do crocodilo, está testando novamente. A mordida do crocodilo está indicando uma possibilidade de alta. O Maximus está quase virando para positivo, subindo, não é um indicador muito confiável nesse momento. O índice de deslocamento, a intensidade de deslocamento, melhor dizendo, ainda é fraca, né, relativamente fraca, mas parece, de fato, que o milho está começando a tomar uma coloração, por assim dizer, né, de que ele vai passar por um movimento ou de correção mais profunda ou de virada para alta. Mas ainda temos que observar mais um tempo. Ainda é cedo para se posicionar, exceto para um posicionamento rápido. Ok? Depois a gente tem o Bolgodo, continua lateralizado, aqui não dá muito o que falar, melhor ficar de fora. E finalmente o petróleo WTI, que passou por uma queda forte, segurou no suporte, como a gente falou que ia acontecer, voltou, está numa lateralidade, né? O Maximus está querendo passar para o lado positivo, subindo aqui, pode ser que ele consiga. A aceleração está positiva ainda. A mordida do crocodilo começa a tomar áreas de que está querendo ir para cima, porém, o que nós acreditamos é que ele lateraliza com um pouquinho de alta ainda, corrige de novo, e aí sim depois é que ele vai ter fôlego para poder enfrentar um movimento de alta sustentada. O gráfico mensal mostra que ele pode estar encarando sim uma virada na tendência de baixa para enfrentar o movimento de alta, e a gente acredita também que isso tem cara de que vai acontecer. Ok? Então vamos voltar aqui para os ativos que nós vimos nessa abertura semanal. Esperamos que tenha ajudado. Né? Não deixa de assistir a abertura mensal. Eu falo lá sobre o rebaixamento dos Estados Unidos, né, no FIT, que não deve afetar muito o nosso mercado, né, tanto americano quanto brasileiro, mas é um ponto de atenção. E mostrei gráficos que mostram aí uma visão bem larga, né, bem ampla, de 10 anos, que é importante que vocês entendam para vocês não caírem na quantidade de bobagem que tem sido falada aí pelos geradores de conteúdo, de uma maneira geral, seja a mídia especializada, seja os vendedores de relatório, também relativamente especializados, sejam os aventureiros, tá? Então eu conto com vocês aí para continuarem nos dando essa assistência muito importante. Até a próxima semana. Agora lembrando que a publicação desta visão semanal global, macroeconômica, será nos sábados, não mais domingo.
bom? E segunda-feira a gente está aí para visão semanal do mercado brasileiro. Até lá, um abraço a todos. Obrigado.